Avalie seu aprendizado 7. Alma 53 até terceiro NEF, capítulo 7. Meu nome é Rodrigo Rocha, sou coordenador de seminário, e hoje nesse estudo nós vamos refletir um pouquinho e avaliar como é que está indo o nosso aprendizado espiritual e como isso, né, esse aprendizado espiritual e essa avaliação que vamos fazer hoje pode ajudar a gente a nos aproximar mais do Salvador. Essa lição também vai ajudar você a lembrar e também a avaliar como suas experiências com alma você estudou ou pode aproveitar agora para estudar, né? Alma 53 até terceiro NF7 o ajudaram com esse crescimento espiritual que você tem tido. Tá? E se não, você pode hoje aproveitar esse momento para lembrar de algumas coisas que já foram ensinadas no seminário, em relação ali à alma 53 até terceiro NEF, capítulo 7. Vamos começar com essa citação muito importante aqui do presidente Kimball, que fala um pouquinho dessa palavra aí que a gente acabou de falar. Já vou dizer aqui para vocês. Ó. O presidente Spencer W. Kimball ensinou que a palavra mais importante do dicionário poderia ser lembrar. Então, o presidente Kimball ele gostava muito dessa parte, né, dessa palavra, inclusive, tinha muito destaque. Lembrar. Né, por isso que ele fala poderia ser a palavra mais importante ali do dicionário. Lembrar, ou relembrar, né? Ou rever, né? Mas lembrar é algo muito importante. Por que será que lembrar é importante? Então vamos aproveitar e já responder aqui a pergunta logo no início aqui né, desse estudo. A gente pode ponderar um pouquinho sobre o que o presidente Kimball disse, né? Então, por que você acha que o presidente Kimball disse isso? Né? Disse sobre a palavra lembrar. Por que ele disse isso? Sobre essa palavra lembrar. Tá? Então, abre aqui o formulário, está na descrição do vídeo o link, clica lá, e aí você abre, né, o formulário, preenche com os seus dados, com os dados do professor, porque o professor vai pedir o e-mail ali, né, do professor, você coloca certinho, tá? O e-mail do professor e o seu e-mail também. E lá onde vai estar escrito primeira pergunta, né, você coloca a aula de hoje, né, que tem ali o tema, logo no início da aula eu dei o tema lá, e aí você responde aí a primeira pergunta onde vai estar lá. E a primeira pergunta, coloca só a resposta lá, tá? E deixa o formulário aberto e volta para a aula, e aí você vai ter a segunda pergunta e a terceira depois, mas não fecha o formulário lá na internet não, tá? Porque você vai poder responder lá só por a resposta da segunda e também da terceira pergunta. Tá? Por que você acha que o presidente Kimball então disse isso sobre a palavra lembrar? Bom, aqui também no livro de Elamã, capítulo 5 do 4 ao 14, se dá uma ênfase sobre essa palavra lembrar, né? Você inclusive deve lembrar, se você não lembra, né? Mas Elamã ele incentivou os filhos dele, né? Nef e Lei, a se lembrarem, né, de lições e pessoas importantes. Então, a palavra lembrar ali também foi muito destacada por Elamã aos seus filhos Nef e Lei. Da mesma forma, aqui, essa lição que nós estamos estudando hoje tem esse objetivo, está tendo, né? Já está tendo esse objetivo de te ajudar a lembrar das verdades que você tem aprendido e também dos compromissos que você tem feito, né, nessas últimas semanas. Se não, você pode fazer alguns novos compromissos hoje. Tá, então vamos ler aí ó, algumas coisas, né, que Elamã ele incentivou os filhos dele, ali, Nef e Lei, né? Então, versículo 5, então, essa passagem está lá em Elamã, capítulo 5, os versículos vão do 4 até o 14, tá bom? Então, o versículo 5 fala, porque se lembraram das palavras que Elamã, seu pai, lhes dissera. E estas são as palavras. Aí vem o versículo 6 que eu separei aqui. Eis que, meus filhos, eu desejo que vos lembreis, olha aí a palavra, desejo que vos lembreis de guardar os mandamentos de Deus e quisera que declarasseis ao povo estas palavras. Eis que eu vos dei os nomes de nossos primeiros pais que vieram da terra de Jerusalém, e assim fiz para que, quando vos lembrardes, olha lá a palavra de novo, então,
vieram da terra de Jerusalém, que é os primeiros pais, né? Ou seja, Nefe e Leí. Então, para que ele deu esse nome para Nefe, né, e Leí, os filhos dele? Para que vos lembreis deles. Olha que legal, né? E quando vos, de novo a palavra aí, ó, lembrardes deles, vos lembreis de suas obras, o que eles fizeram, né? Por muitos ali, de seus ascendentes, descendentes, né? E quando vos lembrardes de suas obras, né, a gente pode, eles vão poder fazer, né, o que é melhor à vista de Deus. Vai estar lá no versículo 7, 8. E aí no 9 ele fala, ó, de novo, ó, lembrai-vos, meus filhos, das palavras que o rei Benjamim disse a seu povo. Sim, aí de novo, ó, lembrai-vos de que nenhum outro caminho ou meio há pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser por meio do sangue expiatório de Jesus Cristo. E virá, sim, lembrai-vos de que ele vem para redimir o mundo. Olha que legal, né? Quantas vezes foi utilizada aí a palavra lembrar. Agora, olha só esse estudo de caso aqui. Ó. Imagina que você se sente inspirado, convidar um amigo seu ou uma amiga, né, para assistir a conferência geral. Tá? Já passou, né? A de outubro, né? Agora já passou. Mas, ou outras, né, que você já tem assistido. Mas vamos supor que você vai passar ali, fica lá gravado, né? Então você pode pôr para ele assistir de novo. Então você se sente inspirado de convidar um amigo. Ou a próxima conferência geral que vai ter, você tem essa inspiração. Ao se preparar em espírito de oração para agir de acordo com essa inspiração, né, de convidar um amigo seu para assistir a conferência geral, você decide explicar a seu amigo o que é um profeta e por que está ansioso para ouvi-lo. Então agora, né, você tem que pensar ali, bom, eu, eu ressenti agora, né, eu estava orando sobre essa inspiração que eu recebi, né, de convidar um amigo meu para assistir a conferência geral, mas eu preciso explicar, eu estou sentindo aqui que eu preciso explicar para esse meu amigo o que que é um profeta, o que que ele faz, né, e por que que eu estou ansioso para ouvi-lo, tá bom? Então, de acordo, né, mediante esse estudo de caso aqui, vamos responder a segunda pergunta. Lembra, você não pode ter fechado lá o formulário, senão você vai ter que preencher tudo de novo, né? Mas você responde aí a segunda pergunta: como você poderia utilizar o guia para estudo das escrituras no final do livro de Mórmon para explicar o papel dos profetas a seu amigo? Então, lá no final do livro de Mórmon, ou se você tem também a tríplice, no final lá tem um dicionário, o nome dele é Guia para Estudo das Escrituras. Lá você vai em profetas. E lá você vai ter o conceito, né? Explicando ali o que são os profetas. O que é profeta? Qual que é o papel dele, tá? E aí eu separei agora aí algumas escrituras. Elamã 7:29, Elamã 8, do 22 ao 23, Elamã 10, do 4 ao 7, Elamã capítulo 11, versículo 23, Elamã 13, 5 e Elamã, versículo 14, do 11 ao 12. Olhando para todos esses versículos, que versículos das escrituras acima, esses versículos aí, você poderia incluir como parte de sua explicação lá para o seu amigo? E por que você escolheu esses versículos? Qual a razão? Por que você escolheu esses versículos? Tá bom? Então escreve lá, tá? Escreve quais versículos você compartilharia com ele, para poder explicar sobre o que é um profeta, e por que você escolheu esse versículo. Coloca lá, porque, né, aqui é mais claro, explica o que um profeta faz, enfim. Coloca lá a resposta no formulário, tá? Onde vai estar escrito lá a segunda pergunta. Tá bom? E vamos aqui para finalizar agora o estudo de hoje. Lembra que eu falei? Lá no dicionário, né, o dicionário que é o guia para estudo das escrituras, ele fica lá no final. Como que você encontra isso? Bom, uma maneira fácil que eu queria mostrar para vocês aqui, de encontrar alguns conceitos, né, e saber o que significa algumas coisas, como por exemplo a expiação de Jesus Cristo, ou o que é o profeta, o que é um profeta. Então você pode buscar, né, por essa palavra profeta, você pode buscar esse guia para as escrituras através desse site. Deixei aí o site, é só você ir digitar lá, churchofjesuschrist.org, põe uma barra e põe BR,
que aí vem a parte brasileira. Quando você digitar isso, aí o que vai aparecer? Vai aparecer lá a Biblioteca do Evangelho. Várias, né, é, várias pequenas gravuras, assim, né? Como se fosse vários bloquinhos, assim, mostrando como é que você acessa cada coisa. E um dos bloquinhos é esse aqui, ó, que são as escrituras. Você clica nele, assim que você clicar nele, vai aparecer vários. E dentre aqueles vários que vão aparecer, vai aparecer os auxílios de estudo. Você clica no auxílio de estudo, e aí vai ter lá, guia para estudo das escrituras, e aí você vai na letra P, né, porque está como em ordem, como no dicionário, você vai lá, vai estar lá, profeta, tá? E você pode poder aprender um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Bom, a gente pensando, né, tentando lembrar ali do que aconteceu, né, nesses últimos estudos que fizemos do livro de Mórmon, em Elamã, né, capítulo 1 ao 16 e também em terceiro Nef, do 1 ao 7, é lembrado, né, ali nas palavras dos profetas, a gente é lembrado desse diagrama que vocês estão vendo aí agora. É o diagrama do ciclo do orgulho. Ah, mas Rodrigo, como é que é isso, né? Como é que é esse negócio do ciclo do orgulho? Bom, quando você olha aí, você vai ver que começa no número 1 ali, né? A gente começa, como começa o ciclo do orgulho? A gente começa esquecendo do Senhor, né? Vem o orgulho. A gente começa a prestar atenção mais em outras coisas do que nas coisas do Senhor. E aí a gente acaba caindo, né, em pecado, cometendo iniquidades, e assim vai. Depois disso, né, como consequência, vem o item número 2 ali do ciclo, que é o sofrimento e destruição. A gente começa a sofrer e começa a ser destruído. Quem começa a cair muito, né, nesse esquecimento do Senhor e orgulho e iniquidade. Depois dessa segunda fase, vem a terceira fase, que normalmente quando a pessoa ela tá ali, né, nesse sofrimento, essa destruição, tá vendo coisas acontecendo, ela se arrepende e ela volta a lembrar-se do Senhor, fica humilde, né? Então ela começa a voltar ao que ela estava lá, né, antes de se esquecer do Senhor. E aí vem o item número 4, vem aí o processo, na parte do processo, que é o número 4, que aí vem a retidão, a prosperidade, a pessoa começa a prosperar, e daqui a pouco o que acontece? Esquece de novo, né? Então, esse ciclo do orgulho, ele acontece também nos dias atuais, né? Você consegue reconhecer também os exemplos que você tem visto, ou que você já viu em sua própria vida, ou no mundo aí ao seu redor? Você tem visto algumas coisas que faz esse ciclo aí? As pessoas esquecem do Senhor, ou caem no orgulho, né? Começa a fazer coisas erradas, iniquidade, aí começa a sofrer, né? Começa a ter destruição ali. A própria vida acaba sendo destruída, a pessoa então volta a se lembrar de Deus, a poder recorrer a Ele com humildade, se arrepende daquilo que fez de errado, e aí ela volta a ter uma vida reta, fazer as coisas certas, a prosperar, né, a ter muitas bênçãos, tanto materiais quanto espirituais, muita coisa boa começa a acontecer, né? E aí volta para o ciclo do orgulho. Então, enfim, volta a se esquecer do Senhor. Esse é o ciclo, tá? Então, tenta lembrar de alguns momentos, e aí você vem agora e responde essa última pergunta aí da nosso estudo aqui de hoje, tá? O que você tem feito nas últimas semanas para se lembrar do Pai Celestial e de Jesus Cristo e de tudo que eles fizeram por você? Escreve lá pra gente, onde está a terceira pergunta, escreve lá. O que você tem feito para se lembrar do Pai Celestial e de Jesus Cristo e também se lembrar de tudo que eles fizeram por você, tá? E depois, na mesma pergunta ali, na terceira, você responde lá, como você acha que se lembrar do Pai Celestial e de Jesus Cristo ajuda você a permanecer humilde, a saber que você é dependente, né, do Salvador, tá bom? Então, depois de responder, a gente vai agora assistir um filminho aqui. É um filme muito importante que vai nos ajudar ao que fazer. Uma das coisas que a gente pode fazer para se lembrar, né, do Pai Celestial e também, né, do Salvador Jesus Cristo.
Quando a última e especial ceia de Páscoa estava terminando, Jesus pegou o pão, abençoou-o e o partiu, e deu-o aos seus apóstolos, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é um novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Desde esse acontecimento às vésperas do Getsêmani e do Gólgota, os filhos da promessa estão sob o convênio de recordar o sacrifício de Cristo de uma maneira nova, elevada, mais sagrada e pessoal. Com um pequeno copo de água, lembramos o sangue derramado de Cristo e da intensidade de seu sofrimento espiritual, a angústia que começou no jardim do Getsêmani. Ficai aqui. Velai comigo. Esta seria a suprema contribuição para um plano definido desde antes da fundação do mundo para a felicidade de todo homem, mulher e criança que viveria nesta terra. A hora do sacrifício expiatório havia chegado. O próprio Filho de Deus, seu unigênito na carne, estava prestes a se tornar o Salvador do mundo. Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. O sofrimento espiritual do Salvador e o derramamento do seu sangue inocente, oferecido de maneira tão amorosa e espontânea. Cristo sofreu pelos pecados, pesares e dores de toda a família humana, provendo remissão para todos os nossos pecados, sob a condição de obediência aos princípios e ordenanças do Evangelho que ele ensinou. Com o pão sempre partido em pedaços, abençoado e oferecido primeiro, lembramos de seu corpo ferido e seu coração quebrantado. O sofrimento físico do Salvador garante que, através de sua misericórdia e graça, cada membro da família humana será libertado da morte e será ressuscitado triunfantemente da sepultura. E certamente, essa é a razão pela qual essa ordenança em particular, com seu simbolismo e representação, nos chega prontamente de modo mais repetitivo do que qualquer outra coisa. Por isso ela é chamada de a mais sagrada, a mais santa de todas as reuniões da Igreja. Deveria ser um momento poderoso, reverente e de reflexão. Deveria encorajar sentimentos e impressões espirituais. Na linguagem simples e bela da oração sacramental, oferecida pelos jovens sacerdotes, a principal palavra que ouvimos parece ser lembrar. Se lembrar é nossa tarefa mais importante, o que deveria vir à nossa mente quando aqueles emblemas preciosos e simples nos são oferecidos? E isto fareis, e será um testemunho ao Pai
de que vos lembrais sempre de mim. E se lembrardes sempre de mim, tereis meu espírito convosco. Eu sei que o Salvador, ele nos ama e ele quer muito que a gente se lembre dele. Uma maneira que ele fez para a gente se lembrar dele é estabelecendo, né, ensinando sobre o sacramento com seus apóstolos ali, né, ele podia ensinar e poder permitir, né, e dizer para os apóstolos levar isso. E até hoje nós temos o sacramento. Ele mesmo disse ali em Lucas 22:19, e também aqui em terceiro Nef, fazer isto em memória de mim. Quando a gente partilha do sacramento, a gente toma ali, come do pão e toma da água, a gente está lembrando do Salvador, porque ele pediu fazer isto em memória de mim. E quanto mais nos lembrarmos do Salvador, mais retos seremos, mais fazendo coisas certas, né? A nossa vida vai ter muita coisa certa fazendo, nós vamos estar fazendo cada vez mais coisas certas, vamos estar andando em retidão. Não vamos ser perfeitos, vamos estar buscando a perfeição através do Salvador Jesus Cristo. Eu sei disso. E eu sei que ele sempre está do nosso lado. E ao partilhar o sacramento, e fazer isso em memória dele, e lembrar dele sempre, isso vai nos dar forças para vencer os desafios e também para reconhecer quando ele nos abençoa. Para a gente estar sempre alegre. Esse é o evangelho de alegria. É o evangelho onde, mesmo às vezes, quando a gente está triste, ao lembrarmos do Salvador, um sorriso vai aparecer, de alguma forma, para que a gente possa também abençoar a vida de outros. Em nome de Jesus Cristo. Amém.